será que uma cobra tem a ver com um cavalo? Tanto a cobra quanto o cavalo pertencem ao reino animal, né? E também são substantivos que começam com C. Nossa, que vergonha dessa pergunta, hein? Vergonha nada. Cientista faz pergunta esquisita o tempo todo, horas. O Vital Brasil, por exemplo, podia ter sido confundido com um esquisitão. Isso só porque ele gostava de cobras, aranhas, escorpiões, toda sorte de bichos peçonhentos. Mas era porque ele vivia cheio de perguntas, como pode um animal portar um veneno tão poderoso e continuar vivo? Na verdade, Vital era um cara que adorava os seres humanos. Por isso, começou a trabalhar muito cedo para financiar o sonho de estudar medicina. Foi escrivão de polícia, professor e condutor de bonde. Em 1891, ele se torna médico. Logo depois de formado, ele se juntou a um grupo de cientistas corajosos que estavam em uma cruzada contra as epidemias que acometiam as cidades daquela época. Alguns anos depois, Vital Brasil decide se mudar para São Paulo, onde começa a produzir em escala o soro antipestoso, ou seja, antipeste bubônica. Assim, foi criado o Instituto Butantan. Mas nem só de laboratório vivia o doutor Vital Brasil. Ele era um médico muito dedicado. Sempre visitava os pacientes em suas casas. Era tão querido que um paciente italiano escreveu na porta de sua vendinha: Avenida Vital Brasil. E o nome vingou. Hoje, ela é uma das avenidas mais conhecidas de São Paulo. Em suas consultas, ele atendia a muitos casos de picadas de cobra. A jararaca e a cascavel eram consideradas as serpentes mais letais. Só em São Paulo, morriam 5.000 pessoas por ano por causa disso. O único soro que havia naquela época era produzido a partir da cobra naja e não funcionava. Dr. Vital, então, faz o que todo cientista faz quando encontra um desafio. Volta para o laboratório. Nos testes, ele percebeu que o ser humano tem um mecanismo imunológico que responde de forma diferente a diferentes tipos de toxinas ou venenos. A resposta era desenvolver soros diferentes para venenos diferentes. Tá, isso é muito legal. Mas e agora? O que o cavalo tem em comum com a cobra? É que Vital Brasil abrasileirou, quer dizer, aprimorou o processo de produção do soro antiofídico para que funcionasse contra picadas de cobras daqui. E os cavalos têm participação especial nisso. Funciona assim. Primeiro, encontra-se a bendita cobra e tira-se o veneno dela. E aí vem a grande sacada do nosso cientista: utilizar cavalos. Os cavalos têm maior resistência e desenvolvem mais anticorpos que combatem o veneno. Mas pode ficar tranquilo, eles ficam super bem. Muitos dias depois, um pouco de sangue é retirado do cavalo. Apenas o plasma, parte do sangue onde ficam os anticorpos, é usado na produção do soro. Além de cientista, Vital Brasil se preocupava muito com o desenvolvimento social. Ele criou uma das primeiras escolas que ensinava crianças e adultos a ler e a escrever. E formou uma família grande. Casou-se 2 vezes e teve 18 filhos. Mas sua preocupação se estendia não só para a família Brasil, mas para todo o país. Sabendo a importância de seu trabalho para a humanidade, Vital Brasil doou a patente do soro para o governo brasileiro. O soro continua sendo produzido e distribuído gratuitamente. Todos os dias, vidas são salvas graças ao Dr. Vital Brasil. Sim, graças a vocês também. O legado de Vital Brasil nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. Ei, você sabe o que um suco de laranja tem a ver com a genética? Laranja e genética? Vamos lá. Todos sabem que tomar um suco de laranja é bom para a saúde. Então, é um conhecimento genético que passa de pai para filho. Valeu a tentativa, amigo, mas nem passou perto da resposta. Mas essa conexão é mesmo um mistério.
vamos aos poucos desvendar. Podemos começar conhecendo a cientista veridiana Vitória Rossetti, mais conhecida como Vitória. Ela foi a segunda mulher a se formar em agronomia no Brasil e a primeira no estado de São Paulo. Também pudera. O amor pelo solo já corria no sangue da família. Seu pai também era agrônomo. Ah, e Vitória viveu em Limeira. Sacou? Limeira, limão, laranja... ainda não. Vitória cresceu sabendo que, assim como as pessoas, as plantas precisam estar saudáveis e felizes para crescer. Calma. Quer dizer que plantas ficam tristes? Quase isso. Elas ficam doentes e abatidas, como qualquer ser vivo. E quando isso acontece, elas param de produzir e morrem. Por exemplo, existe uma doença chamada tristeza de citros, que é uma virose que pode causar a morte da laranjeira. Tem outra chamada leprose dos citros. Depois de formada, Vitória começou a trabalhar no Instituto Biológico, onde desenvolveria toda a sua carreira. Ela se especializou em estudar e procurar a cura das doenças dos citros. Como pesquisadora, visitou as principais plantações do mundo, sempre aprendendo sobre novas formas de manter a safra saudável. Vitória falava 6 idiomas e, por ser tão fluente em laranjês, ela foi chamada para desvendar o mistério do amarelinho. Era uma praga que estava devastando os laranjais do interior de São Paulo e ninguém sabia mais o que fazer. Os produtores estavam assustados e sem esperanças, mas Vitória Rossetti não ia desistir. Além do tino de detetive, Vitória tinha um quê de inventora. Ela inventou uma forma de descobrir como essa praga se alastrava e por que matava as plantas. Uma forma simples e criativa. Colocar os galhos das plantas em tubos transparentes e depois enchê-los de água. Ela percebeu que os galhos saudáveis borbulhavam bastante e que quase não saíam bolhas dos galhos doentes, porque seus vasos estavam entupidos. Mas entupidos pelo quê? Ai, que praga! Vitória descobriu. A praga do chamado amarelinho era causada por um agente externo. E assim identificou a bactéria Xylella fastidiosa, desvendando o mistério e trocando o nome desse mistério para um nome de verdade, para acabar logo com essa dúvida. Mas e aí? O que um suco de laranja tem a ver com a genética? Essa é muito boa. Sabe essa bactéria que a Vitória descobriu? Foi o primeiro organismo a ter seu DNA sequenciado pelo projeto Genoma no Brasil. Esse é um dos maiores feitos da ciência brasileira. A repercussão internacional foi tão grande que nosso país foi incluído no seleto grupo de países que dominam esta tecnologia. Vitória Rossetti se consagrou como uma das pesquisadoras mais importantes do mundo em sua área de especialização. Vitória também tinha outra grande paixão, as artes. Em suas viagens pelo mundo, ela sempre arrumava um espaço na agenda para visitar museus, sítios arqueológicos e assistir a concertos. Graças às suas pesquisas e descobertas, o Brasil se tornou o maior exportador mundial de suco de laranja. O legado de Vitória Rossetti nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. O que um mosquito tem a ver com uma linha de trem? Um mosquito e um trem passando fazem um barulho muito alto. Essa foi forçada. Mas são essas ligações estranhas que movem muitas vezes a cabeça de grandes cientistas. Cientistas não têm medo de fazer perguntas. Oswaldo Cruz, quando era estudante de medicina, montou um laboratório no quintal para investigar a natureza por ele mesmo. Ele era fascinado pelas pessoas e pelos animais. Todos os tipos de animais. E se perguntava: como um organismo poderia influenciar a vida de outro? Por isso, foi para a França estudar os menores organismos que existem.
Na vanguarda das pesquisas em microbiologia e na fabricação de soros e vacinas estava o curso de bacteriologia no Instituto Pasteur. Paris havia sido totalmente reformada. Uma das preocupações da época era reformar a cidade e melhorar as condições de higiene para evitar doenças. Ao desembarcar no Porto de Santos, Oswaldo Cruz tem um grande desafio. Havia epidemias de peste bubônica, febre amarela e varíola no Rio e em outros lugares do Brasil. O que o rato teria a ver com a peste? Tudo. E ainda tem uma pulga no meio. Muitos desafios, muitas perguntas e muita coragem. Junto com outros cientistas e técnicos, Oswaldo Cruz faz uma verdadeira revolução científica no Brasil, com a medicina experimental. Cria um instituto para a produção de soros e vacinas para combater as doenças que assolavam o Rio e o Brasil. 6 meses depois, as primeiras vacinas já estavam prontas. Mas uma pergunta de Oswaldo Cruz foi também seu maior desafio. Qual a ligação entre a sujeira e as doenças que estavam dizimando a cidade? Até então, todo mundo achava que a febre amarela era transmitida por contato direto. Mas Oswaldo Cruz conhecia outras pesquisas e já tinha matado a charada. A transmissão do vírus da febre amarela ocorre quando um mosquito, que se reproduz em água parada, pica uma pessoa infectada, ou um macaco, e depois pica uma pessoa saudável, e outra, e outra, e outra. Para a febre amarela, extinção dos focos de água parada com brigadas de mata-mosquitos. E para resolver o caso da varíola, que é uma doença produzida por um vírus, o jeito era vacinação obrigatória. Essa ideia deu muito certo, mas assustou a população, pois as medidas foram executadas pelas autoridades de maneira arbitrária e violenta. Com a vacinação obrigatória, houve muita resistência e uma revolta. Mas a epidemia foi controlada. A população do Rio de Janeiro já estava livre da peste bubônica e da febre amarela. A epidemia de varíola voltou em 1908, mas agora toda a população foi espontaneamente aos postos de vacinação. Nos anos seguintes, Oswaldo Cruz organizou expedições importantes para a região norte do Brasil e ajudou a controlar a malária, que matava muitos operários na construção da ferrovia Madeira-Mamoré e a febre amarela em Belém. E então, o que um mosquito tem a ver com uma linha de trem? A vacina e o combate aos mosquitos, assim como a linha de trem, contribuíram para o desenvolvimento de diversas regiões do Brasil. Oswaldo Cruz foi um dos primeiros cientistas a perceber que promover a saúde era contribuir para o desenvolvimento econômico e social da população. Hoje, o prédio de Manguinhos se chama Fundação Oswaldo Cruz e é referência mundial na produção de vacinas contra a febre amarela e muitas doenças. O legado de Oswaldo Cruz nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia. O que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração? Ora, o coração também é uma morada. Ah, que lindo! Mas não. Absolutamente não é isso. Quem fez perguntas como essa foi um cientista brasileiro que tinha um coração de ouro e um dos cérebros mais brilhantes do mundo. E um bigodão. Quando entrou na faculdade de medicina, ficava estudando até tarde da noite, pelo período de 2 velas inteiras. Seus amigos o apelidaram de 2 velas. Era dura a vida sem computador. Depois de formado, quando começou a atender as pessoas, ele costumava passar as noites entretendo os pacientes cujas famílias viviam longe. Carlos Chagas era cheio de amigos. Adorava música e fazia longas baladas em casa. Na época, isso se chamava sarau. E a galera percebia que era hora de ir embora quando ele começava a bater com os dedos na mesa. Um professor de Carlos Chagas, vendo que ele era brilhante, decidiu apresentá-lo para o cientista brilhante
chamado Oswaldo Cruz. Oswaldo Cruz despachou Chagas numa missão: erradicar um surto de malária ao longo da estrada de ferro central do Brasil. Chagas começou a ver que os mosquitos não atacavam na natureza. Eles picavam mais as pessoas dentro de casa. O que a febre terçã tem a ver com as casas? Era isso. A devastação das matas fazia com que os pernilongos atacassem os humanos nas casas. Depois de picarem, ficavam cheios de sangue e pousavam no interior das casas para digestão. Era mais fácil combatê-los ali, fumigando o inseticida. Oswaldo Cruz logo lhe deu toda a razão, e juntos eles ajudaram a controlar a doença na região. Mas nessa viagem, Chagas percebeu uma outra coisa estranha. Algumas pessoas morriam muito cedo de um problema no coração. Um dia, ou melhor, uma noite, dormindo numa casinha de pau a pique, Chagas notou um inseto diferente que tinha o hábito muito folgado de picar o rosto das pessoas. Por isto, era chamado de barbeiro. Estudando o bichinho, encontrou outro organismo dentro dele. Um micro-organismo de uma célula apenas. Lembrou logo de um grande amigo que também estudava esse tipo de organismo. Assim, foi descoberto o Trypanosoma cruzi. O nome foi em homenagem ao amigo Oswaldo Cruz. Mas o que este Trypanosoma teria a ver com o problema do coração? E foi uma garotinha de 3 anos chamada Berenice que mudou a vida de Chagas e de todos nós. Ninguém sabia o que ela tinha, até que... O jovem Carlos Chagas, antes de chegar aos 30 anos de idade, faz uma das maiores e mais completas descobertas da medicina até hoje: o ciclo do barbeiro, ou, como ficou conhecida, a doença de Chagas. Então, ele respondeu a nossa pergunta: o que será que uma casinha de barro tem a ver com o coração? O barbeiro se esconde nas fendas das paredes das casas, construídas com barro, palha e tiras de madeira ou bambu. Com a contaminação, o Trypanosoma penetra no corpo e passa a viver inicialmente no sangue, depois nas fibras musculares, principalmente no coração, que incha, como o da menina Berenice, que foi a primeira paciente diagnosticada com a doença de Chagas. Carlos Chagas ainda viajou muito pela Amazônia. Seu laboratório era um barco e classificou um montão de outros insetos e animais nos estudos das doenças tropicais. Alguns anos depois de voltar para o Rio, sucedeu o amigo Oswaldo Cruz na direção do Instituto de Manguinhos, hoje Fundação Oswaldo Cruz ou Fiocruz, e ajudou a combater a febre espanhola. O país passou a ser autossuficiente em vacinas e hoje as exporta para o mundo todo. A Fundação Oswaldo Cruz produz mais de 1 bilhão de medicamentos ao ano. O legado de Carlos Chagas nos mostra que quando ciência e indústria se juntam, toda a sociedade se beneficia.